Atenção. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar aí nos assistindo, começando essa quarta-feira com muita informação, né, Roberto? Olá. Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação. Como está a sua cidade? Como está o seu bairro? Manda aqui pra gente a sua denúncia também. Você pode enviar pelo nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp, que é super simples, né? Hoje todo mundo se comunica de maneira super fácil pelo WhatsApp, DDD 24 99323 4567. Tá aí na sua tela aí. E a novidade, né? Exatamente. Você pode nos seguir pelas nossas redes sociais. Vai aparecer aí na sua tela: Facebook, Instagram, YouTube, TV Correio da Manhã, no YouTube TVC 16 e no Instagram TV Correio da Manhã RJ. Nos siga por lá também. Mande a sua mensagem também, o seu pode participar com a gente no jornal aí, ao vivo. Exatamente. E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu com céu claro e um pouco de névoa em Petrópolis. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede. No centro de Petrópolis estava um russozinho, típico russo petropolitano, mas agora já está céu azul. Vamos às notícias desta quarta-feira, dia 27 de abril. Aposentados podem pedir revisão de benefícios junto ao INSS. Governo age para manter fornecimento de fertilizantes. Pesquisa aponta que medo de dirigir atinge 90% das mulheres brasileiras. Índice de confiança do consumidor registra aumento de 3,8 pontos. No entanto, a procura por bens mais caros permanece em baixa. Projeto da SEDAI conquista segundo lugar em Prêmio Internacional de Sustentabilidade. E Defesa Civil Nacional autoriza repasse de mais de 2,2 milhões ao município de Petrópolis. E mais, livro homenageia mulheres que estão à frente de projetos sociais no estado do Rio. Agora, no Correio da Manhã na TV. Isso aí, começamos essa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal Correio da Manhã, nossa edição impressa. Lembrando a você que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando lá no nosso portal, no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as notícias dessa semana e ainda o que vai vir. Vamos aos destaques da primeira página? Exatamente. O exemplo de postura do STJ que o STF deveria seguir. Esse é o destaque do editorial da página 2. E olha, a bomba explodiu. Finalmente, PF age na farra dos respiradores fantasmas do PT. Correio da Manhã fez alertas sobre o assunto em outubro de 2021 na coluna Magna Vita. E mais, Carnaval Grande Rio ganha pela primeira vez no Rio e Mancha Verde leva em São Paulo. Esse é o destaque das páginas 5 e 6. E olha, a STJ mantém a prisão temporária da ex-deputada Flor de Lis, página 4, lá em Política. Também Procon encontra irregularidades em bancos em Petrópolis. Nós vamos falar mais sobre isso durante o nosso jornal. Confira as dicas para não cair em golpes dos saques do FGTS. Também vamos falar sobre isso. E o Ministério da Educação lança programas para o setor. Está lá na nossa página 4. O destaque da página 7, ainda internacional, é a guerra. A Ucrânia recebe apoio militar do Ocidente. Temos também os destaques do esporte e do segundo caderno. É isso aí. Vamos então agora ao destaque da página 2, nossa página de opinião, com a leitura do nosso editorial com a Nana Grassi, né? Crime hediondo que só o Correio da Manhã denunciou.
O Correio da Manhã foi o único jornal nacional a produzir uma série de reportagens denunciando a fraude milionária na compra de respiradores do consórcio formado pelos 9 governadores da região Nordeste. Não interessava à mídia de oposição revelar a corrupção cometida pelos chefes de Estado opositores ao presidente Jair Bolsonaro. O circo midiático da CPI da Covid no Senado fez de tudo para tirar de pauta as falcatruas dos governadores nordestinos que, de uma só vez, torraram 48 milhões de reais. Um dos mágicos dos respiradores era o governador de Alagoas, Renan Filho, filho do senador Renan Calheiros, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. A Polícia Federal fez nesta terça, 26 de abril, uma operação de busca e apreensão autorizada pelo STJ. O principal alvo é Bruno Dauster, um astro petista que foi chefe da Casa Civil do governador da Bahia, Rui Costa, então presidente do consórcio. Partiu de Dauster a ordem de aumentar os preços dos respiradores com uma original figura de linguagem, abre aspas, pode estuprar os estados nesta compra, fecha aspas. Ele ordenava a proprietária da empresa ganhadora a não ter piedade com os preços. A caixa de Pandora foi aberta por uma CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, presidida pelo deputado estadual Kelps Lima. Advogado experiente, ele fez uma autópsia no maior esquema de corrupção instalado na pandemia e que só desmoronou pelo fracasso do primeiro negócio. A operação da Polícia Federal e a decisão do STJ reafirmam o peso das manchetes de diferentes edições do Correio da Manhã nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2001. Enquanto os veículos concorrentes estavam cegos na cruzada de atingir Bolsonaro, o Correio foi o único a mostrar que a corrupção da esquerda e, de forma especial, do núcleo petista do Nordeste, que continuava na ativa. Neste caso, a militância anti-bolsonarista falou mais alto do que o interesse público. Foi um crime hediondo com verbas públicas que deveriam salvar vidas. E olha só, tem um segundo editorial que é justamente a nossa chamada de capa, o exemplo de postura do STJ que o STF deveria copiar. Esse editorial, para você conferir, entra lá na nossa página, jornalcorreidamanhã.com.br. Nós vamos falar sobre isso, sobre esse editorial, aqui um pouquinho, né? Falando sobre o STF e as decisões do STJ lá e sobre os advogados. Então, para você conferir, entra na nossa página para conferir na íntegra o que está lá, para nada ficar perdido. Vamos então ao destaque da página 3 na coluna do Magna Vita. Vamos começar com a primeira nota, Roquete. A rádio Roquete Pinto, no estado do Rio, deu um show de transmissão do carnaval com os comentários de Ricardo Cravo Albim, golaço da equipe comandada por Tiago Gomide e Fernando Nogueira. Em destaque, em foto na coluna do Magna Vita hoje, o coronel Leandro Monteiro parabenizando pela atuação do Corpo de Bombeiros na avenida. No desfile das campeãs, ele ordenou uma blitz para checar a presença efetiva dos brigadistas nos camarotes. Na foto, ele com o respeitado juiz federal Valner de Almeida Pinto e o presidente do TCM, Luiz Antônio Guarará. Aí, parabéns então pela atuação dos bombeiros na apoteose. O despejo do SAMU. Na sexta-feira, dia 22, Thalita Galhardo, subprefeita de Jacarepaguá, estreava o camarote do governador como namorada do coronel Luiz Henrique Pires, secretário da Polícia Militar. Thalita, 48 horas depois, protagonizava um conflito quase armado entre Prefeitura e Estado do Rio. Ela mandou arrancar o posto do SAMU, que foi montado na Praça Seca, pela Secretaria de Estado de Saúde, com o objetivo de colocar os atendimentos de emergência bem mais próximos à população. Não houve diálogo e o container que servia de base para o pessoal da ambulância foi arrancado com o uso de uma escavadeira. No auge da confusão, um preposto do Estado pegou o celular para chamar reforço da Polícia Militar. Um gaiato que estava no grupo disparou. É melhor não perder tempo, não vai adiantar nada ligar para os PMs. Resultado, o serviço de emergência foi mesmo despejado. Então tá aí mais essa nota da coluna do Magna Ela Vita. continua ali, ordem do chefe, ó. Thalita Galhardo, a corajosa subprefeita de Jacarepaguá, é cabo eleitoral fiel do deputado Pedro Paulo
que é votado na região. A ordem de não permitir a chegada do SAMU teria partido do parlamentar, incomodado com o avanço do deputado Dr. Luizinho, que comanda a saúde, a quem está ligado o programa de bairros. Continuamos na coluna do Cláudio Magnavita, mais uma nota dele, liberou geral. O Conselho de Ética do governo, na época que era atuante, não permitia que ocupantes de cargo de confiança no Estado aceitassem convite para camarotes privados na Sapucaí. A mesma regra se aplicava ao governo federal, com as autoridades de Brasília implorando vagas nos camarotes da Prefeitura do Estado. Em 2022, liberou geral. As regras de compliance foram jogadas às favas. Até o ministro da Justiça ignorou essa regrinha básica. Olha só, vale tudo para Freixo. Frase de uma raposa política fluminense sobre a confraternização de Marcelo Freixo com um ex-prefeito de Teresópolis que seria ligado ao jogo do bicho e com um pesado histórico de problemas na justiça. Abre aspas aí. Quem aceitar ter o Renato Delator Pereira, o homem que inventou Sérgio Cabral como marqueteiro de campanha, não tem constrangimento em fazer aliança com o jogo do bicho. Fecha aspas. E mais uma notinha da coluna do Cláudio Magnavita, Carracena e a lista. O secretário de Esportes do Estado, o advogado Alessandro Carracena, foi intimado pela Secretaria de Governo para apresentar o mapa de quem é quem dos 500 núcleos esportivos do RJ em movimento, que está sendo executado pelo Instituto Fair Play. Corre na Secretaria que até dezembro de 2022 a lista completa será enviada. É isso, são os destaques da coluna do Magnavita lá na nossa página 3. Vamos agora então à página 4, ao destaque de política. Consórcio na mira da PF. Operação investiga compra de ventiladores pulmonares. A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Cianose, que investiga contratação de empresas para o fornecimento de 300 ventiladores pulmonares durante o primeiro pico da pandemia de Covid-19 no Brasil, pelo Consórcio Nordeste, integrado por governos de estados dessa região. Segundo a investigação, o processo de aquisição desses materiais teve diversas irregularidades, como o pagamento antecipado de seu valor integral, sem que houvesse no contrato qualquer garantia relativa à eventual inadimplência por parte da contratada. Ao fim, nenhum respirador foi entregue. Vamos agora aos destaques da Editoria Nacional, priorizando a educação no país. Ministério da Educação lançou nesta terça o canal Educação e o canal Libras. O governo federal lançou 2 canais voltados para a área educacional, o canal Educação e o canal Libras, voltado para quem fala a língua brasileira de sinais. O lançamento contou com a participação do presidente e também da primeira-dama. É isso aí. Vamos aos destaques agora de economia na página 5, mas eu vou ali para o Correio Econômico ali. Banco Central. Há uma semana da reunião do Copom, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nomeou os 2 novos diretores que tinham sido aprovados pelo Senado no início do mês. Diogo Guilhem vai para a Diretoria de Política Econômica e Renato Dias Gomes para a Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Resolução. Ainda bem que teve uma resolução isso aqui, porque estava demorando, né? Exatamente. Vamos agora para a página do Rio de Janeiro. Grande Rio leva o título inédito. Escola de Duque de Caxias falou sobre as crenças e os mistérios de Exu. A Grande Rio é a campeã do Carnaval do Rio, do grupo especial pela primeira vez em sua história. Com enredo Fala, Magepé, 7 chaves de Exu, a escola obteve nota 269,9. Em segundo lugar ficou a Beija-Flor com enredo Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor. A escola obteve nota 269,6. Olha a diferença. Hein? Olha. Super apertado, 3 décimos aí. A Viradora ocupou a 3ª posição. Com enredo Não há tristeza que possa suportar tanta alegria.
e somou 269,5. Tudo muito apertado, Aí depois, então falamos da Viradouro, a quarta colocada foi a Vila Isabel, com o enredo Canta, Canta, Minha Gente. A Vila é de Martinho, com 269,3. E em quinto, a Portela, com 269,2. E fechando o desfile das campeãs no próximo sábado, também tem a Salgueiro, com enredo Resistência, obtendo a nota 200, aí já ficou um pouquinho mais para trás, né? 268,3. Um ponto e um pouquinho ali, né? Mas ficou assim, tudo muito apertadinho, né? Olha só, logo depois a Mangueira, em sétimo, com 268,2. A Mocidade também, com 268,2. Então, foi tudo bem assim, bem próximo, bem né, acirrado, né? É verdade. Disputa acirrada. E ali tem toda uma emoção ali, né? Para quem está assistindo, ponto a ponto, né? décimo a décimo. Comemorações, jurado né? a jurado, nota a nota do jurado, né? Só um outro destaque ali, ó, do carnaval, né? Atrasado aí no Rio de Janeiro, né? Fora de época, a gente fala de várias formas, né? A ocupação hoteleira bate 81% no carnaval. Muito bom. Reflexo muito bom aí para a economia da cidade e do estado. Lá na página do Estado do Rio tem ainda um destaque sobre Petrópolis. Mais descaso em Petrópolis. Clientes reclamam de longas filas em agências bancárias e Procon fiscaliza. Falamos bastante isso aqui no jornal e com certeza ainda vamos falar mais, né? Lá no internacional nós temos apoio à Ucrânia mais ousado, o Ocidente eleva, né, aposta contra Putin com mais ajuda militar para deter russos. E ainda tem os destaques do esporte, do segundo caderno, muito mais para você conferir acessando o nosso site, sempre te lembrando, né, para você entrar lá, conferir o nosso site jornalcorreidamanhã.com.br para ficar bem informado, né, e claro, não sair daqui. E tem a parte especial de hoje. Tem a parte especial, muito bem. Que é na página 8 e também na página 9, não é isso? Isso, página e ainda acho que 8, continua. Isso, 8 e 9, a 10 não. Isso, páginas 8 e 9 também tem um especial que foi o destaque lá da nossa primeira página. A bomba explodiu. Lembram da época que o foco dos jornais no país era somente a CPI da pandemia? É isso aí. O Correio da Manhã foi o único jornal a denunciar as irregularidades envolvendo o consórcio Nordeste. Com o título "O que a CPI do Senado tentou esconder?", foram feitas 5 reportagens. E aí, hoje, o especial do nosso jornal traz todas essas reportagens, vocês vão ver. Relembrando todas as denúncias, tem ali vários recortes do nosso jornal, tem ali notas fiscais apresentadas em outras páginas, valores, né, identificados. Então, assim, é bom que você entre lá para ficar bem inteirado, para ler essa reportagem toda aí na íntegra, aí você confere lá no nosso site. É uma reportagem muito extensa, não tem como a gente ler ela toda aqui para você, mas entrando no nosso site, que está aí na sua tela, você vai ficar bem informado que o Correio da Manhã vem denunciando desde 2021, certo? Exatamente. Esse caso dos respiradores. Está aí na sua tela, jornalcorreiodamanhã.com.br. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê como aposentados podem pedir revisão do benefício junto ao INSS. E você vai ver também que pela 7ª semana consecutiva o estado do Rio de Janeiro está com risco muito baixo para a Covid-19. É uma excelente notícia, né? A gente vai fazer uma pausa e o Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu.
Estamos de volta. Os aposentados podem pedir a revisão da aposentadoria e, com o auxílio de uma consultoria, o processo fica mais fácil. Quem traz as informações para a gente é a repórter Larissa Martins. Muitos aposentados não sabem, mas podem pedir revisão do valor da aposentadoria. Por meio do procedimento, é possível solicitar a reanálise do benefício já concedido com o objetivo de melhorar o valor da remuneração ao segurado. A Maiara é advogada e fala da importância dessa revisão para os aposentados. Ela é feita diretamente no INSS ou por meio do aplicativo, do meu INSS, que hoje todos estão acostumados a mexer, ou quem não tem muita habilidade com essas questões de informática, computador ou com celular, pode ser feito pelo canal 135 por telefone. O importante a saber é o que pedir nessa revisão. Como eu direcionei aqui, a revisão é destinada para pessoas que se sentiram lesadas no ato de concessão do seu benefício. Aí nós podemos falar daquelas pessoas que teriam, por exemplo, um direito de insalubridade, não foi computada essa insalubridade, aí o salário da pessoa era taxado, às vezes até mesmo um documento, um tempo de trabalho que ela tinha em alguma empresa e esse período não foi computado. Nós temos diversos fatores aí que podem influenciar no prejuízo da aposentadoria ou do benefício e que podem ser revistos no momento do requerimento da revisão. O pedido pode ser feito por qualquer aposentado que tenha tido benefício concedido nos últimos 10 anos e que não concorde com os parâmetros realizados no momento da concessão. É preciso abrir um requerimento direto no INSS, o que pode ser feito tanto pelo aposentado quanto por um advogado. Para isso, é preciso que o aposentado tenha em mãos documentos de identificação como RG, CPF, comprovante de residência, cópia da carteira de trabalho, carnês de contribuição ao INSS, perfis profissiográficos previdenciários, carta de concessão e o memorial de cálculos da aposentadoria. Embora a revisão possa ser feita pelo próprio segurado, as chances de êxito aumentam quando feita por um especialista. O próprio aposentado pode fazer, mas nós aconselhamos para poder ter esse direcionamento, Eu indiquei aqui, por exemplo, questões de fato, um documento que não foi apreciado, você dá a luz ali para o INSS, o que ele vai ter que analisar. Mas pode ser uma questão de direito, como, por exemplo, apareceu na mídia a revisão da vida toda. Pessoas que tiveram contribuições antes do ano de 94, que não foram usadas pelo INSS no ato da concessão e que podem ser revistas e podem dar um plusinho aí no seu benefício. E a revisão, às vezes, ela pode alcançar um reajuste de até 38%, não só daqui para frente, mas também retroativo ao ato da concessão. O prazo para revisionar o benefício é dentro de 10 anos a partir da data em que sacou o primeiro pagamento ou que fez a concessão. Após este período, a lei não permite mais a reanálise do benefício. Já o prazo oferecido pelo INSS para o resultado é de 45 dias, mas pode ser prorrogado em até 180 dias. Muitos petropolitanos não sabiam que existe este serviço. Não sabia disso, não. Eu acho importante, porque se a gente tiver alguns direitos, tem que correr atrás, Sei não conheço, não. Eu acho bom, É benefício que ajuda o trabalhador, com certeza é bom. Quando o senhor se aposentou, correu tudo certo? Como é que funcionou o processo? Foi tranquilo. Cheguei com a papelada e tudo certo. E olha só, o governo federal tem atuado para garantir o abastecimento de fertilizantes no Brasil. Na abertura da 27ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a AgriShow, em Ribeirão Preto, no interior paulista, o presidente disse que o país tem conseguido resultados, apesar dos embargos econômicos sofridos pela Rússia, um dos principais fornecedores de insumo devido à guerra com a Ucrânia. Segundo Bolsonaro, a visita feita ao presidente russo Vladimir Putin em fevereiro ajudou a manter as remessas de fertilizantes, tanto que cerca de 30 navios com o produto estão vindo da Rússia para o Brasil. O mesmo assunto foi tema de conversa entre o presidente e a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, na semana passada, solicitando intermediação para que esses envios não sejam interrompidos. O Brasil consome 8% de toda a produção
mundial de fertilizantes, estimada em 55 milhões de toneladas, mas importa 85% do insumo usado pelo agronegócio, principalmente da Rússia, que sofre atualmente forte embargo econômico promovido pelos Estados Unidos, países da Europa Ocidental e Japão, por causa da invasão militar na Ucrânia. E segundo uma pesquisa realizada pela Clínica de Psicologia do Trânsito, o medo de dirigir atinge 90% das mulheres brasileiras. Além delas, a pesquisa aponta ainda que 2 milhões de brasileiros não se sentem seguros ao volante. Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. Enfrentar o trânsito, embora pareça uma atividade simples, é motivo de pânico para muitos motoristas. Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego apontou que essa insegurança atinge pelo menos 2 milhões de brasileiros e que 80% deles são mulheres. Mas, segundo a Clínica de Psicologia do Trânsito, esse número é até maior, acometendo mais mulheres do que homens. De acordo com a pesquisa feita entre 2009 e 2018, 90% das mulheres não se sentem seguras ao pegar no volante. E mesmo com medo, são muitas mulheres no trânsito no Brasil. Conforme o Departamento Nacional de Trânsito, até março do ano passado, as mulheres configuravam 35% das carteiras nacionais de habilitação válidas no país. Ou seja, até o ano passado, eram 25 milhões e 800 mil motoristas mulheres circulando por aí. No estado do Rio de Janeiro, até março deste ano, 1.908.524 mulheres estavam com a CNH válida. O receio de ferir alguém, de se machucar, danificar o veículo ou até mesmo morrer, são apontados como os principais na lista de temores entre as mulheres motoristas. Para as motoristas petropolitanas, o medo tem sido por outro motivo. Após as fortes chuvas que atingiram a cidade e alagaram as ruas, o medo é de ficarem presas dentro dos veículos e serem arrastadas pela força da água. Com essa chuva, quando o tempo está assim, fica mais tranquilo. Mas quando já fica um tempo um pouquinho mais feio, começa a chover, já bate aquele temor. Já desmarquei compromisso por causa disso. O medo por conta da nossa cidade, que tem sempre vários alagamentos por chuvas, enchente. Assalto, tenho um pouquinho de medo, mas nunca sofri nenhum assalto em via pública, nem dentro do carro. Choveu, a gente procura não ficar mais na rua, né? Nem adianta ir para lugar alto, não adianta. Aonde eu moro é muito tranquilo, graças a Deus. Mas aqui no centro... Mas, apesar disso, o número de mulheres motoristas vem crescendo e quem já tem a CNH na mão prova que perigoso mesmo é apenas o preconceito. A maioria dos acidentes não tem mulheres na condução. Segundo o Denatran, em 90% dos episódios registrados em 2020, todos tiveram homens como responsáveis. As indenizações, na grande maioria, também são pagas muito mais por eles do que por elas. A vida é uma só. Então, se você não cuidar dela e Deus acima de tudo, você não vai conseguir chegar ao teu objetivo. Né? É isso, medo de dirigir. É verdade. Jorge, nós temos falado muito aqui no jornal sobre o saque do FGTS. Verdade, bastante. E você acredita que está havendo golpes no saque do FGTS? Pois é, né? Ainda tem picareta ali tentando roubar quem precisa do que está lá, né? Exatamente. Vamos falar sobre essa proteção. Saiba como se proteger de golpes no saque do FGTS no Caixa Tem. Eu converso com o nosso repórter Richard Stolzenburg, que ele está na redação e a gente vai conversar sobre isso. Richard, como os brasileiros podem fazer para se proteger? Olá, Roberto, olá, Jorge, olá a todos que nos acompanham. Vamos falar um pouco também sobre como que acontece esse crime, né? Os criminosos, obviamente, eles coletam, né, o CPF dessa pessoa, do trabalhador, e dão entrada pelo aplicativo Caixa Tem. Ali ele coloca um e-mail falso, não é um e-mail do trabalhador, e consegue o acesso ao aplicativo, já que o app não solicita a verificação de identidade. Ou seja, não solicita o rosto ou um documento oficial para comprovar que é aquela pessoa. E com isso ele consegue um acesso muito fácil à conta do Caixa Tem. As pessoas devem ficar atentas à seguinte questão. Caso tenham caído nesse crime, elas devem ir às agências bancárias para solicitar a contestação. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prazo é de 10 dias. No entanto, trabalhadores afirmam que esse prazo passa muito mais do que 10 dias, chegando a um mês e meio. Já o prazo para o valor ser devolvido não foi informado.
No entanto, a Caixa garante que essas pessoas que sofreram esse crime vão ter esse valor restituído. Lembrando que é importante também abrir um boletim de ocorrência na delegacia. Vamos às dicas, então, para essa pessoa não cair nesse tipo de golpe. A primeira coisa delas, não fornecer senhas, e-mail, documentos, isso nem para familiares é até o ideal. Além disso, não clicar em nenhum link, seja por SMS, seja no WhatsApp, seja em redes sociais, e ficar atento àquelas super promoções que as pessoas enviam, inclusive muito pelos grupos, né, de família, de amigos, do trabalho. Muita atenção, não clicar em nenhum desses links. Quando for procurar alguma informação relacionada ao FGTS, por exemplo, verificar apenas nos sites oficiais, não vá em sites de terceiros. Além disso, um detalhe importante é verificar o HTTPS, que é aquela primeira sigla que tem naquele endereço de e-mail, né, naquele endereço do site, quando a gente vai acessar. Esse HTTPS, ele indica de que o site é seguro para a inserção de informações, dentre elas, logicamente, informações pessoais. Além disso, a Caixa tem orientado as pessoas que ainda não fizeram cadastro, realizarem o seu cadastro, pois a partir do momento em que ela coloca o seu e-mail e também o seu número de telefone, quando o fraudador tenta acessar, já mostra que já tem um acesso naquele aplicativo. Então, a possibilidade de ocorrer uma fraude é menor. No entanto, as pessoas devem continuar atentas a qualquer movimentação suspeita dentro do aplicativo, principalmente porque os fraudadores eles utilizam o app para realizar o pagamento de boletos para outras contas digitais. Não é uma transferência via Pix, por exemplo, é o pagamento de um boleto. Então as pessoas devem ficar atentos nessa movimentação e, logicamente, havendo a possibilidade, retirem o valor da conta, coloquem numa outra conta, numa agência mais segura, né? Ou no aplicativo mais seguro, já que não há essa verificação de identidade no aplicativo do Caixa Tem. Difícil a situação, né? O trabalhador ainda ter que ir à agência, passar por uma turbulência, ficar sem o dinheiro, às vezes era para pagar uma conta, sendo que o erro não é dele e é uma falta de segurança tão simples, né? Em relação à verificação de identidade, haja vista, é um aplicativo muito importante em que as pessoas receberam o auxílio emergencial, recebem recebem o FGTS, recebem o seguro-desemprego. É bem difícil essa situação, né? Parece que a Caixa está precisando atualizar aí os dados relacionados à segurança. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. É isso, segurança digital tem que ser levado muito a sério no meio digital hoje, né? Exatamente. Principalmente hoje. Que e a pessoa tem que tomar cuidado também nos links que são enviados via WhatsApp, né? Via SMS. Isso, né? muito então, bem muitos lembrado. links falsos são enviados por WhatsApp e por SMS. Aí a pessoa clica ali, coloca os dados e, na verdade, é um link falso que captura todos os seus dados, né? Não número, só aqueles que você colocou, copia seu número, né? Copia seu número, clona, tem que tomar muito cuidado. E é isso, não clicar. Primeiro desconfia. É isso. Eu vejo que o número, eu não sei de quem é, nunca vi na vida, eu não atendo, não abro mensagem e ele fica lá, ó, deletado. Não, e mesmo assim, tem pessoas que têm o telefone clonado e outras pessoas fazem mau uso e mandam para os amigos por WhatsApp links falsos. Exato, então, mesmo por pessoas conhecidas, tem que desconfiar. Falar, fulano, que link é esse que você me mandou? É seguro? Não é? Mesmo assim, a primeira coisa é desconfiar, não clicar. É isso aí. É a primeira providência. A primeira providência é desconfiar sempre no meio digital, é isso aí. Vamos prosseguir com o nosso jornal. Nesta segunda-feira, a FGV divulgou o Índice de Confiança do Consumidor, que registrou aumento de 3,8 pontos. No entanto, a procura por bens mais caros permanece em baixa. À vista ou parcelado no cartão, via Pix, online ou por meio de QR Code.
As opções de pagamento hoje são muitas e a tendência é que os brasileiros passem a comprar mais produtos de menor custo nos próximos meses. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança do consumidor cresceu 3,8 pontos, atingindo o maior patamar desde agosto do ano passado. O índice de confiança do consumidor é uma medida antecedente da economia, então ela mede tanto na avaliação sobre o momento, né? Então faz algumas perguntas sobre a avaliação no momento, principalmente sobre a situação econômica do país e a situação financeira da família, e algumas projeções em relação ao futuro, aos próximos 6 meses. Então o consumidor ele também responde sobre as perspectivas que ele enxerga para a economia como um todo, para as finanças pessoais, familiares, e para a intenção de compras deles de bens duráveis. Os bens duráveis normalmente são bens de mais alto valor, em que necessitam planejamento antecipado pelos consumidores. O índice divulgado mensalmente chegou a 78,6 pontos no mês de abril. O saldo positivo foi motivado por diferentes fatores, como, por exemplo, a diminuição de restrições relacionadas à pandemia da Covid-19. Isso parece ser motivado pelo fim da pandemia, assim, pelo fim do surto de Omicron, né? Então, a gente tem uma melhora forte, né, desse período pós-pandemia. E também tem o anúncio de medidas do governo para incentivar o consumo, de uma forma geral, injetar recursos na economia. Então, você tem ali uma antecipação do imposto de renda dos aposentados, você tem liberação do saque emergencial do FGTS, você tem algumas medidas para tentar liberar o crédito ou facilitar o crédito para esses consumidores. O índice de expectativas atual também sofreu elevação no mês de abril, com um aumento de 3,6%, assim como a projeção de renda dos familiares indicou o levantamento. No entanto, a procura por bens mais duráveis, como os eletrodomésticos e televisores, segue em baixa, devido às incertezas por conta das eleições e também por conta da insatisfação geral dos consumidores. Ainda de acordo com a coordenadora da FGV, o índice permanece fraco, abaixo dos 100 pontos desde 2018, por questões internas, como a taxa de juros, a alta da inflação, o mercado de trabalho, assim como questões externas que interferem na economia mundial, como a guerra na Ucrânia. Os valores aumentaram, a inflação está aí muito alta, então é correr atrás de algo que a gente não alcançamos ainda. Mas para alguns, o momento para comprar finalmente se tornou possível depois de tantos meses. Filipina precisava de um novo aparelho telefônico e veio à loja para retirar um novo. Passar áudio para minhas irmãs e meus irmãos. Está feliz quando... Feliz, muito feliz. A última edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde, mostrou que pela 7ª semana consecutiva o estado do Rio de Janeiro está em bandeira verde, ou seja, de risco muito baixo para a Covid-19. Na última semana foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro que os riscos para a Covid-19 dentro do estado estão muito baixos. Pela 7ª semana seguida, o estado apresentou bandeira verde. Pelas ruas de Petrópolis, existem pessoas que já não usam a máscara e tem quem ainda não se sente seguro. As opiniões são distintas. Não dá. O vírus ainda está aí. Entendeu? Eu não me sinto segura ainda não. Vou continuar com ela. Porque eu acho que está seguro. Agora todo mundo já se vacinou, né? Está vacinando. A doença não acabou, né? Não acabou. É uma questão pessoal minha, entendeu? Eu não me sinto segura ainda. Me habituei com a máscara, ainda não estou segura para tirar a máscara. As regiões da Bahia, de Ilha Grande, Baixada Litorânea, Metropolitana, Norte, Noroeste, Centro-Sul Fluminense e Serrana se encontram com a bandeira verde. As regiões do Médio Paraíba e Metropolitana 2 permaneceram com bandeira amarela, considerada de risco baixo. Um levantamento realizado do dia 27 de março ao dia 4 de abril apresentou 31 internações. Quando comparado ao dia 10 a 16 de abril, houve uma queda de 48% no número de internações. Outra taxa que também diminuiu foi a de óbitos, que registrou 58%. Nesse mesmo período, foram registrados 11 mortes. Além disso, a taxa de testes positivos PCR para coronavírus foi de apenas 1%.
Nesta edição do Mapa de Risco, 9 municípios foram classificados em risco muito baixo, bandeira verde, e 83 municípios classificados em risco baixo, bandeira amarela. Lucileia de Jesus já tomou as 3 doses, mas tirar a máscara em ambientes fechados ainda não é uma opção. Eu acho importante, eu acho que a gente tem que ter consciência com a vida do outro, né? Não só com a da gente. Eu já peguei Covid 2 vezes, na segunda eu quase morri, por isso. Ficou internada? Fiquei internada, só não fiquei entubada, mas passei muito mal. Então eu sei o que é. Tem muita gente aí sem máscara, sem nada, entra no mercado sem máscara, né? Entra em lugar público sem máscara, eu já acho que não. Assim, no ar livre eu tô sem, mas se eu for para fila eu coloco a minha máscara. E olha só, o uso de caixas de som nas praias não é mais permitido na capital do Rio de Janeiro. Alô Fluminense e Carioca, hein? Um decreto do prefeito Eduardo Paes, publicado na edição de ontem, do Diário Oficial do município, dá efetividade à proibição legal de utilização de caixas de som ou quaisquer meios de amplificação sonora nas praias da cidade do Rio de Janeiro. O decreto determina ainda a apreensão dos equipamentos pela Guarda Municipal do Rio, no caso de descumprimento. O recolhimento vai ser formalizado com a emissão de termo de retenção de equipamento sonoro e deverá ser objeto de resolução. A exceção é para o uso dos equipamentos de amplificação sonora exclusivamente para a promoção de atividades desportivas ou de lazer devidamente autorizadas pela Prefeitura do Rio. Caixas de som também são permitidas em eventos autorizados pelo município em áreas públicas e particulares no município do Rio de Janeiro. Segundo o prefeito Eduardo Paes, o objetivo do decreto é tornar eficazes as medidas de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora nas praias e parques da cidade. E olhem só, após quase 6 meses de seleção e disputa com mais de 2.500 projetos de 22 países, a SEDAI conquistou na noite do último domingo o 2º lugar na categoria Resíduos do Prêmio Verdes, maior premiação de sustentabilidade das Américas. Com o projeto Reciclagem Florestal do Lodo de Esgoto, desenvolvido pelo programa socioambiental Replantando Vida, a companhia foi a única instituição brasileira selecionada para a final, que aconteceu em Miami, nos Estados Unidos. A iniciativa transforma o resíduo gerado pelo tratamento de esgotos em substrato para a produção de mudas nativas da Mata Atlântica, usadas em plantios de restauração florestal em todo o estado do Rio de Janeiro. O projeto colombiano Botellas de Amor, que coleta e transforma resíduos plásticos em mobiliário urbano para obras sociais, venceu a categoria. O Prêmio Verdes acontece há 9 anos e tem parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Para os eleitores de plantão, uma novidade. No dia 2 de maio, no Rio de Janeiro, vai ser lançado um livro que homenageia as mulheres que estão à frente de projetos sociais no Estado. A obra promete aumentar a autoestima. São professoras, enfermeiras, médicas, empresárias, são mulheres que orgulham o Rio. Este é o nome do livro idealizado por Adriana Baltazar, que homenageia as mulheres que estão à frente de projetos sociais no estado do Rio de Janeiro. A obra vai ser lançada no dia 2 de maio na Fecomércio RJ, na Avenida Marquês de Abrantes, número 99, no Flamengo. A Adriana conta que a ideia surgiu durante a pandemia e decidiu fazer um registro das histórias que conheceu. Eu percebi que muitos projetos sociais que já ajudavam pessoas mais vulneráveis, mais carentes, ficaram sobrecarregados. E no começo tiveram muita ajuda, mas com a prorrogação, com o andar da carruagem, a pandemia durando mais tempo do que a gente imaginava no começo, eles perderam a força, perderam a ajuda. Então eu fiz essas lives nas minhas redes para divulgar esses projetos. Me emocionei muito com a história de cada uma delas e achei que isso não podia ficar só naquelas lives esquecidas
esquecidas nas redes sociais, e resolvi colocar tudo num livro para inspirar a sociedade, mais e mais mulheres, e a gente precisa dessa dose de otimismo, de astral. São 17 histórias reunidas na obra literária que conta com a participação de mulheres como Ana Cristina Matos, presidente da PPO, e Thaís Ferreira do Serratec. Ainda de acordo com a idealizadora, a cada página é transmitida cor e vida. O convite é aberto para todo o público. Quem quiser saber mais sobre a obra e se aventurar nas histórias, basta comparecer ao local a partir das 6h30 da noite. É isso, olha só, gente, eu falei leitores, eu estou já pensando em eleição, leitores, perdão, viu? Para quem quer aproveitar essa leitura, isso aí. Legal. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta você vai ver que a Defesa Civil Nacional autorizou o repasse de mais de 2 milhões de reais para o município de Petrópolis. Pois é. Jorge. E também as vagas de emprego disponíveis em Petrópolis. Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. A Defesa Civil Nacional autorizou um repasse de mais de 2 milhões e 200 mil reais a Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Além de Petrópolis, outros 7 municípios brasileiros que sofreram com as chuvas de verão também vão receber repasses. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, autorizou nesta segunda-feira o repasse de mais de 2 milhões e 200 mil reais à cidade de Petrópolis, atingida por chuvas intensas. Desde o dia 15 de fevereiro, a cidade vem recebendo diferentes repasses e doações dos órgãos do Estado, do governo federal, ONGs e pessoas físicas. Em Petrópolis, os investimentos da Defesa Nacional vão ser utilizados em ações de resposta ao desastre, entre elas recuperação de vias que foram destruídas pelas chuvas. Além disso, outros 3 milhões e meio de reais vão ser investidos em outras 7 cidades que foram atingidas por desastres naturais em Minas Gerais, no Maranhão e no Pará. Em todo o Brasil, estados e municípios que sofrem com esses desastres podem solicitar investimentos do Ministério de Desenvolvimento Regional para ações de defesa civil. Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre, para fazer assistência humanitária, para dar kits de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as consequências daquele desastre, bem como para restabelecimento dos serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstrução de vias públicas. Além disso, nós também podemos utilizar os recursos da Defesa Civil para fazer reconstrução de infraestruturas públicas destruídas pelo desastre ou ainda de habitações destruídas pelo desastre. Em Petrópolis, a falta de transparência da Prefeitura em relação à destinação dos recursos enviados tem sido pauta de audiências entre vereadores e deputados estaduais. O portal Aqui Tem Transparência, disponibilizado no site da Prefeitura de Petrópolis, foi finalmente atualizado nesta terça-feira, após vários dias sem atualizações. Dos 38 milhões de reais doados para a reconstrução da cidade, agora a Prefeitura informa que utilizou 28 milhões e 331 mil reais em obras de contenções, compra de imóveis, limpeza de ruas e outros serviços. Também já foi solicitado e votado na Câmara dos Vereadores a realização de um empréstimo de 100 milhões de reais pela Prefeitura à Caixa Econômica Federal para a reconstrução da cidade. Só comentar aqui rapidinho, Roberta, ainda tem o caso dos 100 milhões, né? Exatamente. Como fala ali na matéria, espero
que seja muito bem fiscalizado esses 100 milhões. E ainda assim, eu queria saber se o prefeito apresentou uma planilha de gastos, se apresentou um plano diretor para gastar esse dinheiro, aonde vai ser aplicado, como vai ser aplicado e com que empresa vai ser aplicado ainda. Eu gostaria muito de saber isso da prefeitura aí. Se tem um plano de ação para esse dinheiro ser gasto e como será. E olhem só, na tarde de ontem, o PROCON de Petrópolis autuou as 2 agências do Banco Itaú no centro da cidade. Caso as exigências feitas pelo órgão não sejam cumpridas, a multa pode chegar a R$1 milhão. Dos 8 caixas disponíveis, apenas 2 estavam em funcionamento na agência do Banco Itaú, próximo ao Obelisco, no centro de Petrópolis. A demora no atendimento, que pode ultrapassar 1 hora, quase sempre resulta em grandes filas que acumulam na parte externa do banco. O problema é tão grave que na última segunda-feira, mais de 50 denúncias foram realizadas ao PROCON. Diante do cenário caótico, o órgão compareceu ao local nesta terça-feira para autuar a agência. O mesmo foi feito na outra unidade do banco, também localizada na Rua do Imperador. O Itaú está entre os campeões de reclamação pelo tempo excessivo de espera para o atendimento nos caixas. Mais uma vez fizemos essa fiscalização, que é contínua, e constatamos que realmente havia um tempo de espera de até 1h30 para a fila prioritária, de até 1h30 na parte externa e de mais 45 minutos na parte interna da agência, totalizando 2h15, então, de espera, que ultrapassem muito os 15 minutos de espera permitidos pela legislação. De acordo com a Lei Municipal 5.763 de 2001, mesmo que o cliente esteja na parte externa em uma fila, devem ser disponibilizados funcionários para entregar senhas para que o cliente esteja ciente da hora que ele entrou na fila e a hora que foi realizado o atendimento. Temos recomendações sanitárias ainda para a prevenção de contaminação em relação à pandemia. Ainda se faz necessário o cuidado, mas as agências, elas se valem dessa legislação para manter o consumidor esperando do lado de fora. E com isso, eles acham que podem entregar a senha com o horário de chegada apenas quando o consumidor entra. De acordo com o PROCON, com a autuação, as 2 agências do Banco Itaú têm até 10 dias para realizarem as mudanças necessárias, tendo em vista que já são reincidentes no cometimento das irregularidades. Eu acho que há uma questão estrutural, há falta de pessoal e de equipamento e talvez até de espaço físico. Então, se os bancos estão adotando essa política de afastar o consumidor das suas agências físicas, transformando os atendimentos em virtuais, eles têm que arcar com o ônus, porque existem ainda 2 leis em vigor, e a própria Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, em que o consumidor tem sim o direito do atendimento físico e de qualidade. De acordo com o PROCON de Petrópolis, caso os problemas persistam, vão ser aplicadas multas de acordo com os danos causados pelas unidades aos consumidores. Pelo que nós temos visto, multas em patamares de até R$30 mil não causam nenhum efeito. Então nós vamos discutir isso, não só com a nossa equipe de fiscalização, mas também com o gabinete do prefeito e com a própria procuradoria do município, para aumentar os valores dessas multas. Nós temos visto aí PROCONs estaduais aplicando multas que chegam a R$4 milhões e que são confirmadas pelo Tribunal Regional Federal, no caso de Caixa Econômica, pelos tribunais estaduais, no caso de bancos privados, e nós vamos, infelizmente, ter que chegar a esse ponto, de aumentar essas multas até alguns milhões, para que assim a gente consiga, né, aplicar esse caráter pedagógico, doendo no bolso do banqueiro. Muito bom. E o PROCON informou ainda que os consumidores que se sentirem lesados com a demora no atendimento devem procurar o órgão ou os meios jurídicos para serem ressarcidos. Vou mudar de assunto agora, vou para Nova Friburgo falar um pouco de saúde, porque durante essa semana a Secretaria Municipal de Saúde lá de Friburgo vai realizar a vacinação contra a gripe na cidade para todas as pessoas que têm mais de 60 anos e também para os profissionais de saúde.
A imunização contra a influenza deste ano está com a dose atualizada para as últimas variantes que estão circulando no país. Por isso, de acordo com a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, é tão importante que todos busquem a vacina contra a influenza. Ao todo, até o momento, 10.046 pessoas se imunizaram contra a gripe. Na próxima semana, o município vai dar prosseguimento à segunda etapa da campanha, que atingirá mais grupos. Os locais e horários de vacinação é possível encontrar no site da Prefeitura de Nova Friburgo. E nesta semana o Balcão de Empregos está com 30 oportunidades abertas e são para o ensino fundamental e médio. Para realizar o cadastro, basta acessar o site da Prefeitura. Mais uma vez, a cidade tem oportunidades para quem quer ingressar no mercado de trabalho. Nesta semana, o Balcão de Empregos está com 30 vagas abertas para ensino médio e fundamental. Para concorrer às vagas, o candidato deve cadastrar o currículo no site da Prefeitura até a próxima sexta-feira, 29 de abril. As vagas são atualizadas semanalmente. No entanto, os processos de entrevista, seletivo e também de contratação são de responsabilidade das empresas. Aquelas que querem divulgar as oportunidades também podem anexar a descrição da vaga no site da Prefeitura. Nesta semana, são 2 vagas para atendente de agência, 2 para auxiliar de serviços gerais, 4 para bombeiro hidráulico, outras 4 oportunidades para encarregado civil, 1 para estoquista, 1 para lavador de veículo, 4 vagas para pedreiro, 1 para eletricista, 1 para mecânico, 3 para motoristas, destinadas para pessoas que possuem alguma deficiência, dentre outras oportunidades. A lista completa está no site tvc16.com. Ações de conscientização no trânsito da Operação Lei Seca e da Guarda Municipal são promovidas em diversos bairros de Teresópolis. Quem tem essas informações para a gente é o nosso repórter, o Richard. Vou conversar com ele. Richard, fala para a gente quais são essas ações de conscientização no trânsito da Operação Lei Seca. Vamos lá, Jorge. Essas ações de conscientização da Operação Lei Seca, ela é feita em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis por meio da Guarda Civil da cidade. E são realizadas diversas palestras e orientações relacionadas ao trânsito, principalmente à segurança no trânsito. Inclusive, já aconteceram ações, essas atividades já foram realizadas em 2 bairros, no Meudon e também no bairro de São Pedro. Inclusive, hoje vai ter palestra lá no Colégio Estadual, a gente confirma o nome agora, Euclides da Cunha, lá na rua Melo Franco, no bairro do Alto. Essas ações de conscientização, elas serão voltadas para, por exemplo, temas relacionados a cinto de segurança, a falta do cinto de segurança, o que pode ocasionar, relacionados ao uso do celular durante a viagem, né, enquanto a pessoa está dirigindo. Logicamente, lei seca, a relação entre beber e dirigir, o que isso pode afetar. Também vai falar sobre as educações no trânsito para as escolas estaduais da cidade. Lembrando que essa ação de conscientização da Lei Seca, da Operação Lei Seca, ela já vai dar início aí à campanha do Maio Amarelo, que a gente sabe traz aí esse tema relacionado à segurança no trânsito, que já vai começar inclusive no próximo dia 2 de maio lá em Teresópolis. Eu volto com vocês aí no estúdio. Mas Richard, fica com a gente porque ainda em Teresópolis tem evento de música, é isso mesmo? Isso mesmo, Roberta. Vai ter a partir do próximo domingo mais uma edição do projeto Música da Matriz de Santa Teresa. O evento vai acontecer a partir das 3 horas da tarde lá em Teresópolis e vai ser feito, na verdade, pela Camarata de Teresópolis. Lembrando que esse evento, essa edição, ele foi criado em 1944 e tinha o objetivo de fomentar aí a música erudita e clássica. Lembrando que nesse evento de domingo que vai acontecer agora, vai ter diversas músicas clássicas de diversos períodos para o pessoal poder acompanhar um pouquinho aí esse evento cultural.
Ele vai acontecer, então, o evento vai ser realizado às 3 horas da tarde. Lembrando que esse evento ele é tradicionalmente realizado de abril a dezembro, sempre no primeiro domingo do mês. Como ele vai ser dia 1º de maio, é domingo agora, então já vai ter mais uma edição do evento. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, Richard. Muito obrigado. Previsão do tempo rapidinho para a gente encerrar? Rapidinho. A previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura de céu claro a parcialmente ensolarado, podendo passar a parcialmente nublado à tarde. Esse período é bom para se manter hidratado, porque a umidade do ar normalmente cai bastante ao longo do dia. As temperaturas vão variar entre 14 e 25 graus em Nova Friburgo, 18 e 30 graus em Paraíba do Sul, 19 e 27 em Pati do Alferes, 18 e 27 em Petrópolis, 17 e 27 graus em Teresópolis e entre 21 e 31 graus em Três Rios. É isso aí. Eu vou indo aqui para o lado de fora agora para a gente terminar nosso jornal. Porque já estouramos. Já estouramos. Só para terminar aqui, tem uma denúncia de mato, muito mato, lá no pronto-socorro do Alto da Serra, no estacionamento. A gente vai correr atrás disso, amanhã a gente traz isso aí para você aí, tá? Gente, até amanhã, às 7h30. Tchau. Aí. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.